Lord of Mysteries, capítulo 218. Créditos narrador K. 3 de junho. Depois de discutir com Edwards e os outros, desisti da ideia de chegar a um entendimento tácito com a Igreja do Eterno Sol Ardente. Isso pode muito bem revelar minhas verdadeiras intenções, fazendo com que a família Sauron e os antigos nobres que os apoiam estejam cientes delas com antecedência e realizem uma abordagem direta. Isso tornaria as coisas extremamente difíceis e perigosas. É uma pena que Grim tenha morrido no Mar da Névoa. Ele era o mais inteligente entre nós. Desça ao caos. Desça. Só com tudo no caos terei a chance de pescar em águas turbulentas. Somente quando a família Sauron for incapaz de lidar com esta situação, a Igreja do Eterno Sol Ardente relutantemente me reconhecerá. Talvez eu devesse ajudar aqueles rebeldes, mas como devo me esconder para que ninguém perceba? 4 de junho, Aratu da Ordem Secreta veio me visitar do nada muito de repente. E então? Klein estava apenas se sentindo intrigado com o motivo pelo qual Zaratu, líder da Ordem Secreta, procuraria Roselle na véspera da rebelião e golpe de Estado quando percebeu que as 2 páginas subsequentes não tinham nada a ver com isso. Isso fez sentir uma raiva irreprimível. Embora as 3 páginas do diário não fornecessem descrições muito detalhadas, com relatos bastante diretos de Roselle, Klein ainda podia sentir a famosa turbulência em Tis que aconteceu em 1173, mais de 100 anos atrás. O resultado foi claramente registrado nos livros de história. Como pioneira, a República reprimiu a rebelião e promulgou mudanças políticas. O reino em Tis foi transformado em uma república, com ele atuando como cônsul autonomiado. Nos 19 anos seguintes, reformou o Código Penal, incentivou invenções e protegeu a Revolução Industrial. Aumentou muito a força do país e travou guerras tanto no norte quanto no sul, tornando Lemburg, Mazin, Segar e outros países protetorados sob a República em Tis. Ele também fez os 3 países poderosos do continente norte, o Império Feysak, o Reino Loen e o Reino Feinapoter, curvarem suas cabeças. No final de 1192, quase 20 anos após sua nomeação como cônsul, Roselle converteu a República em Império, declarando-se César. Menos de 6 anos depois, ele morreu no Palácio de Bordo Branco, encerrando a história mais lendária da Quinta Época até hoje. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele sentia que havia mais na morte de Roselle do que parecia na superfície. Foi exatamente como esse famoso evento histórico definitivamente teve lutas de poder entre os Beyonders por trás dele, e que uma facção dos Beyonders nivelou a situação, ao contrário das descrições nos livros didáticos. Como esperado, um dos chamados 4 Cavaleiros do Apocalipse, Grim, morreu no Mar da Névoa. Em uma página anterior do diário, Roselle havia escrito que havia algo errado com esse cavaleiro. Parece ter algo a ver com a pequena ilha onde descobriram muitos seres extraordinários. Não foi apenas um encontro fortuito, mas também perigoso. Klein pensou em uma citação anterior e virou para a 5ª página, emocionado. O conteúdo desta página é de pouco valor. Elas consistem nos comentários de Roselle após beber um vinho tinto Ormir de 1128, a desilusão de descobrir que a mulher que ganhou sua adoração em sua juventude estava velha e fora de forma, bem como um resumo degenerado de um certo período em que ele era viciado em jogos de cartas. A 6ª página era quase igual à primeira, com relatos de sua vida diária. No entanto, a última fez os olhos de Klein brilharem. 8 de abril. Tenho que enviar alguém para investigar a Ordem Secreta para obter mais informações. Não posso repetir minha passividade de antes. Não posso mais deixar Zaratu me guiar pelo nariz. Então, você descobriu alguma coisa, camarada Roselle? Como Klein não conseguiu encontrar o restante das informações, ele só pôde se forçar a se acalmar e esperar pela próxima reunião, quando o enforcado entregaria mais 6 páginas. Ele sabia que uma investigação de mais de 100 anos atrás provavelmente não ajudaria a encontrar nenhuma pista relacionada à associação da Ordem Secreta. Afinal, por um período tão longo de tempo, além dos especiais, muitos dos Beyonders de alta sequência já teriam morrido de velhice, sem falar nos membros de nível médio ou baixo. No entanto, Klein acreditava que isso ajudaria a obter inspiração e compreender a identidade precisa e os padrões de atividade que a Ordem Secreta costumava usar. Deixando de lado as 6 páginas do diário, Klein bateu com o dedo indicador direito na borda da longa mesa de bronze, movendo lentamente o olhar da senhorita Justiça para o enforcado e depois para o sol. Certo, no diário há pouco, havia uma linha que Imperador Roselle descreveu. Deus que criou todas as divindades, um Deus onipotente e onisciente, isso é muito semelhante aos costumes da Cidade de Prata. De onde ele ouviu isso?
Poderia ser daquela organização mais antiga e secreta que controla o mundo nos bastidores? Esta organização foi estabelecida antes que a terra abandonada dos deuses fosse abandonada? De repente, Klein teve uma nova ideia. Ele disse com um sorriso baixo e gentil. Roselle mencionou algumas histórias ocultas em seu diário e mencionou alguns conhecimentos gerais simples. Estes me lembraram de algo que não me lembro de ter informado a todos vocês. Audrey de repente caiu em transe. Ela imediatamente virou o corpo e olhou para o topo da longa mesa antiga com uma agradável surpresa. O senhor tolo está tomando a iniciativa de mencionar o conteúdo do diário de Roselle? O que está escrito? Ela estava tão animada e emocionada que esqueceu completamente que era uma espectadora. Comparado a ela, o enforcado, Alger, era muito mais composto. No entanto, o endireitamento subconsciente de suas costas o traiu sem coração. Apenas o Sol, Derek, sempre acreditou que os itens de interesse do Senhor Tolo continham muitos mistérios, mas ele não sabia nada sobre o Imperador Roselle e não sabia o que esse nome representava no continente norte. Assim, ele apenas achou difícil esconder sua curiosidade e não revelou nenhum comportamento incomum. Senhor Tolo, o Imperador Roselle mencionou algum conhecimento geral? Estou disposto a pagar por esta informação, Audrey não pôde deixar de dizer. No entanto, quero que me seja comunicado em privado. Ela acrescentou silenciosamente em seu coração. Klein riu e disse, não há necessidade. Este é um conhecimento geral muito simples. Depois de ler esta parte do diário, como invocador do clube de tarô, sinto que é necessário que todos vocês saibam disso. Claro, tenho certeza de que alguns de vocês já estão cientes disso. Ele estava se referindo principalmente ao Sol. A Cidade de Prata tinha uma história de 2 a 3 mil anos, então era impossível para eles não descobrirem a lei da indestrutibilidade das características do Beyonder. Além disso, eles estavam em um ambiente relativamente extremo. Mesmo que as áreas circundantes não tivessem falta de monstros na escuridão, ainda haveria momentos em que eles falhariam em obter os materiais correspondentes. Para transmitir sua herança, para que sua cidade continue, usar as características de Beyonder dos restos mortais de seus predecessores para criar uma poção não era particularmente inaceitável. Para eles, esta era talvez uma cerimônia sagrada e gloriosa. Claro, Klein pôde ver em uma troca anterior que o enforcado sabia de alguma coisa. É uma pena que a senhorita Justiça não seja sempre obrigada a pagar em libras de ouro e transferir o dinheiro para meus adoradores. Meu adorador não pode parecer menos impressionante. Não devo destruir a imagem do homem poderoso que o Sr. Azik criou. Sim, tentarei quando tiver a chance. Afinal, não importa o quão poderoso seja um ser, eles terão subordinados que farão recados. Por exemplo, a deusa da meia-noite com os 100 sonos. Ninguém jamais suspeitaria que a deusa da meia-noite não é uma verdadeira divindade só porque os falcões noturnos de baixo nível são fracos. Klein suspirou silenciosamente. Muito obrigado. Senhor Tolo, você é muito generoso. Audrey respondeu com alegria. Ela estava originalmente sentindo 3 segundos de arrependimento pela ação grosseira de usar dinheiro para comprar as informações. Klein parou de bater na mesa e descreveu com uma voz calma a primeira parte do conhecimento geral, lei da indestrutibilidade das características do Beyonder. As características de um Beyonder nunca são destruídas ou reduzidas. Só é passado de um operador para outro. Sem perceber, usei o tom do capitão. Os lábios de Klein inconscientemente se curvaram para cima. Não podem ser destruídas ou reduzidas. Elas apenas se transferem de um portador para outro. Audrey refletiu sobre a descrição do Senhor Tolo, sentindo que havia muito significado naquela frase simples. Seus olhos verde-esmeralda se voltaram, e quando ela viu que nem o enforcado, nem o sol mostravam sinais de surpresa ou contemplação, imediatamente entendeu que esses 2 membros do clube de tarô já conheciam essa lei há muito tempo. Só que eu não sabia, ela pensou, sentindo-se um tanto ofendida, mas rapidamente começou a elogiar o Senhor Tolo por sua gentileza. Nesse ponto, Klein acrescentou. Depois que um descontrolado morre, eles deixam para trás um item com características do Beyonder. Pode ser o ingrediente principal ou um artefato místico que requer vedação. A morte de um Beyonder comum resulta em resultados semelhantes. No entanto, o item deixado para trás será equivalente à poção correspondente sem os ingredientes suplementares. Claro, o item sozinho conterá os poderes do Beyonder. Eles podem ser usados como um objeto meio místico. As palavras simples e indiferentes ecoaram instantaneamente na mente de Audrey. Camadas empilhadas sobre camadas, e pouco a pouco, finalmente atingiu o ápice.
Audrey pensou em canibalismo e a pergunta: um caminho de sequência seria interrompido se a fonte de materiais do Beyonder deixasse de existir, que ela perguntou ao enforcado anteriormente veio à mente. Agora, ela sabia a resposta, mas preferia não ter ouvido. Sentiu como se estivesse tendo um pesadelo. Como pode ser tão cruel? Por que é tão obscuro? Audrey já havia visto algumas situações ruins que envolviam Beyonders, mas essas situações eram causadas apenas pela própria natureza perversa e maligna de uma pessoa. Por exemplo, Sr. Ao Quilangos. Eles não afetaram seu desejo e amor pelo misticismo e pelo mundo Beyonder. No entanto, desta vez, ela descobriu que o mundo místico estava cheio de cinzas e escuridão. Acorde, Audrey, você não pode ser ingênua. Considere que a crueldade e a escuridão descritas pelo Senhor Tolo são previsíveis. Já que ela havia escolhido esse caminho, ela teve que percorrê-lo bravamente. Audrey consolou-se, aliviando um pouco seu humor. Ela viu que o enforcado e o sol faziam apenas movimentos habituais e pareceu entender o que acabará de ser dito. HMPH. O senhor enforcado é terrível. Ele até queria usar essa informação como uma troca anteriormente. Ugh. Esta informação realmente vale muito e é bastante importante, mas é apenas um simples conhecimento geral para nós e para o Senhor Tolo. Audrey de repente quis rir um pouco. Seu humor começou a melhorar e ela lentamente afastou todos os exemplos extremos que acabará de pensar. Klein não ficou surpreso com a reação dos 3 membros. Ele continuou em um tom calmo. O segundo conhecimento geral. Lei da conservação das características do Beyonder de sequência semelhante. Lei da conservação das características do Beyonder de sequência semelhante. O enforcado mudou ligeiramente a postura sentada. Ele sentiu que entendia alguma coisa, mas não conseguia entender completamente o que essa lei representava e em que consistia. Justiça e Sol compartilhavam os mesmos sentimentos que ele. Eles foram incapazes de entender diretamente o verdadeiro significado por trás dessa lei. Por quê? Sequência semelhante? Alger não pôde deixar de perguntar. Klein sorriu e respondeu: quanto você deseja pagar pela resposta? Uma das ideias que ele tinha era que o conhecimento geral era gratuito, mas qualquer explicação exigia uma taxa. Isso combinava com seu status e não desperdiçava as informações. Coisas gratuitas custam mais. Nota: S1 Beyonder que perde o controle seta para a esquerda com gancho. Fim do capítulo. Créditos narrador K.